Damas e cavalheiros, é hora de continuar com esta minissérie que te conta e relata os maiores escândalos que cada equipe da Fórmula 1 já teve. E embora teoricamente fosse a vez da Williams, decidimos colocar esse capítulo em pausa até reunirmos mais informações sobre alguns temas em particular. Mas não queríamos deixar vocês sem essa sessão. Agora vamos falar sobre a estrutura, que retornou à Fórmula 1 em 2010 depois de adquirir a Brown Grande Prêmio, e que em apenas 4 anos iniciaram um caminho de sucesso que lhes permitiu ter a sequência de vitórias mais longa da história da Fórmula 1. Mas além disso, entrar rapidamente para os livros de história como uma das equipes mais bem-sucedidas da categoria. Estamos falando da Mercedes, a dominadora absoluta da Fórmula 1 de 2014 a 2020, que apesar de não ter muita história dentro da Fórmula 1, tem alguns escândalos que merecem um capítulo desta minissérie. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao top 5 dos maiores escândalos da equipe Mercedes-AMG Petronas F1. Antes de começar este vídeo, é preciso entender que, ao contrário da Ferrari e da McLaren, a Mercedes não tem tanta história na F1 como uma equipe própria. Exceto pelas temporadas de 1954 e 1955, a história atual do clube tem apenas 15 anos. Na verdade, esse time não tem tantos escândalos e eles não são tão espetaculares quanto os que a McLaren e a Ferrari tiveram no passado. Então, tendo feito esse aviso, vamos começar falando do quinto lugar desse top que envolve essa equipe alemã. Em um escândalo que, na verdade, não foi causado por eles, mas sim por um de seus patrocinadores. E essa história se passa no ano de 2022, quando naquela época as criptomoedas estavam começando a ganhar destaque. Um monte de equipes para patrocinar na Fórmula 1, por exemplo, Bybit patrocinando a Red Bull, OEX patrocinando a equipe McLaren ou até mesmo o próprio site. Crypto.com foi patrocinadora da Fórmula 1 e é patrocinadora do Grande Prêmio de Miami. Contudo, o protagonista desta história é a FTX, uma exchange de criptomoedas criada em 2019. Que após atingir seu auge em 2021 chegou à equipe Mercedes como patrocinadora em 2022. Esse acordo permitia à empresa FTX colocar seus logos nos carros Nomex e até mesmo em publicidade fora dos circuitos. Era um acordo plurianual de muitos milhões entre a Mercedes, a Fórmula 1 e uma empresa de criptomoedas. Na verdade, em outros esportes, como a Major League Baseball, também havia um acordo dessas características com a FTX. Por isso, parecia simplesmente uma parceria lucrativa para ambas as partes, que de repente se transformou em um pequeno pesadelo para a equipe alemã. A empresa FTX começou a enfrentar problemas em 2022, quando sua criptomoeda FTT e a Alameda Research, ambas pertencentes a Sam Bankman-Fried, passaram por dificuldades. Além de se envolver em um escândalo de fraude por essa mesma situação que provocou o colapso da sua plataforma. Milhões perderam dinheiro, levando ao colapso da plataforma de criptomoedas, algo difícil de explicar por não sermos especialistas no assunto. Com isso, milhões perderam dinheiro que não podiam sacar porque a plataforma não permitia. E, eventualmente, a empresa teve que declarar falência por causa de uma crise de liquidez e práticas fraudulentas. Essa situação surpreendeu o mundo cripto, e a Mercedes, vendo a situação, tudo o que acontecia com a empresa e as acusações que surgiam ao seu redor, 17 de novembro, próximo ao Grande Prêmio do Brasil de 2022, os alemães anunciaram a suspensão do acordo de patrocínio com a FTX através de um comunicado. E todos os logos dessa marca que estavam nos carros, nos macacões Nomex e nos uniformes da equipe foram completamente removidos. Isso tudo até que a situação se esclarecesse, apesar de, claro, isso nunca ter ocorrido. Para se prevenir de um possível escândalo, Toto Wolff, chefe da equipe, teve que se pronunciar publicamente. Isso era um aprendizado para todos sobre os riscos e a volatilidade das criptomoedas. Reconhecendo que na época eles aceitaram um acordo porque quando investigaram, pareciam ser uma fonte confiável, como parceiros financeiramente sólidos no mercado. Mas durante todo o desastre da FTX, como muitos, eles ficaram sem poder sacar o dinheiro que possuíam. Nessas plataformas, começaram a processar a empresa e seus parceiros, incluindo os parceiros comerciais, onde justamente estava a Mercedes Fórmula. Eles foram acusados em ação coletiva de cumplicidade na fraude da FTX através de acordos comerciais.
e ajudar a empresa a incentivar as pessoas a participarem da fraude de bilhões de dólares do grupo FTX, onde os autores dessa ação acusaram diretamente a Mercedes, dizendo literalmente: essa estratégia não teria sido tão eficaz se não fosse pelas promoções paralelas da FTX feitas pela Mercedes Fórmula 1. No final, a equipe alemã se blindou e se isentou de responsabilidade simplesmente ao retirar seus patrocínios e fazer declarações à imprensa sem maiores consequências. Enquanto isso, por outro lado, o dono da empresa FTX não só teve que ver a falência de suas empresas, como também terá que passar 25 anos de sua vida na prisão. Mercedes acabou indiretamente envolvida no escândalo, onde muitos acreditam que a equipe ajudou, no que acabou sendo um dos maiores golpes no tema das criptomoedas. Então, quinto lugar, o patrocínio da FTX e as consequências que a Mercedes sofreu após a queda dessa plataforma. Grande parte do sucesso da Mercedes na Fórmula 1 se deveu ao motor brutal, imponente e revolucionário de 2014 que inaugurou a era híbrida e dominou, sendo o motor mais competitivo durante vários anos dessa era, que começou em 2014. A vantagem que a Mercedes tinha no quesito unidade de potência era completamente ridícula e totalmente absurda. Eles tiravam segundos de seus rivais, que não conseguiam igualar a Mercedes em velocidade e confiabilidade. Onde grande parte do grid se perguntou como a Mercedes conseguiu encontrar tal desempenho. E aí talvez encontremos uma de suas maiores polêmicas, provocadas pelo antigo chefão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone. Sabe-se que Bernie nunca foi fã dos motores híbridos e odiava ver como a Mercedes dominava graças a esses motores, pois ele julgava isso prejudicial à categoria, e culpava essas unidades de potência por serem inúteis para os carros de rua e prejudiciais para o seu negócio. Devido à falta de barulho e competitividade, o público foi embora gradualmente. Durante esse êxodo do público, Bernie culpou diretamente a era híbrida por isso. E em 2015, Bernie soltou uma declaração com a qual buscava que a Mercedes se envolvesse em um grande escândalo, já que comentou abertamente que sua grande vantagem técnica com essas unidades de potência era porque receberam informações privilegiadas da Federação Internacional de Automobilismo durante os anos de desenvolvimento desses motores. Ele comentou isso para a plataforma da Sky Sports Italia, dizendo que a era híbrida para eles era vantajoso, pois, junto à Federação Internacional de Automobilismo, estiveram próximos ao definir o conceito desses motores. Muitos entenderam que a Mercedes obteve informações vantajosas para desenvolver as unidades de potência a partir dessas declarações, o que levou ao sucesso deles em comparação aos outros times do grid. Assim, obteve uma enorme vantagem desde 2014 nos anos iniciais. E isso não agradou nada a alguns jornalistas e torcedores que consideravam que o motor Mercedes tinha conseguido uma vantagem injusta. E sobre a declaração do Bernie Ecclestone à imprensa a respeito disso? Isso surgiu devido às reclamações da Red Bull, que sofria com a falta de competitividade dos motores Renault, onde eles até ameaçaram sair da Fórmula 1 se as coisas não mudassem. Por isso, Bernie encontrou nesse descontentamento uma forma de atacar o domínio da Mercedes. Contudo, o pessoal das flechas de prata nunca deu atenção a essas acusações, defendendo-se ao dizer que começaram a trabalhar nesses motores antes de todos e que as conversas com a Federação Internacional de Automobilismo eram perguntas feitas por eles próprios, para esclarecer dúvidas sobre configurações de potência com os propulsores elétricos adicionais. Mas fora isso, nunca tiveram informações que não fossem dadas a outras equipes do grid, e muito menos tiveram informações antes dos demais rivais. Bernie nunca mais foi questionado e jamais voltou a se pronunciar sobre o assunto. E entende-se que foi mais uma estratégia da parte dele para tentar equilibrar o jogo entre a Mercedes e o resto do grid. Mas nenhuma equipe deu atenção às acusações e simplesmente continuaram pressionando por mudanças, então para a Mercedes em si, nada mudou. Após a acusação de 2015, essa situação nunca mais foi mencionada. Mas para alguns fãs, nunca saiu da cabeça a ideia de que a Mercedes teve uma vantagem injusta que marcou a Fórmula 1 durante 8 temporadas. Então, quarto lugar, as acusações de Bernie Ecclestone sobre os motores da Mercedes no início da era híbrida da Fórmula 1. Da temporada de 2021, será que poderíamos fazer um vídeo só de escândalos? Vamos ver. Sim, eu fiz, mas infelizmente a FOM não os tirou. Mas é óbvio te dizer que escândalos não faltaram naquele ano e a maioria envolveu ou a Mercedes ou a Red Bull. Mas neste top, quero falar sobre o que detonou a disputa entre Verstappen e Hamilton. E o que levou ao nível de intensidade e agressividade que eles sofreram durante o restante de 2021. A primeira volta do Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Sei que muitos considerarão o ocorrido no Grande Prêmio de Abu Dhabi daquela temporada como um dos maiores escândalos.
Sendo completamente honesto, aquilo foi mais um escândalo da Federação Internacional de Automobilismo do que um provocado pela Mercedes. Então, eu particularmente acho que o escândalo que merece esse lugar é justamente o que detonou essa batalha. Hamilton e Mercedes não venciam há 3 corridas, sendo superados pela Red Bull na França e nas 2 provas no Red Bull Ring. Além disso, em casa, Verstappen tinha vencido Hamilton na corrida sprint, então a diferença de pontos estava muito a favor de Max Verstappen. Chegando à metade da temporada, naquela corrida, então teria Verstappen como pole position, com Hamilton em segundo, querendo parar de uma vez por todas seu rival. E isso ficou evidente no começo eletrizante e frenético que tivemos neste grande prêmio. Até que os dois chegaram à curva de Copse e tudo foi por água abaixo de um momento para o outro. Hamilton fez uma manobra agressiva e otimista demais, jogando Verstappen no muro na veloz curva de Copse. Hamilton sobreviveu ao toque com apenas danos na asa dianteira, enquanto seu rival foi parar no hospital por causa desse acidente violentíssimo. E graças a uma bandeira vermelha, Hamilton pôde trocar a asa. Mas aqui a questão é que, por um lado, a Red Bull insinuava que Hamilton tinha feito de propósito e as redes sociais clamavam exatamente o mesmo, que Hamilton fez uma manobra homicida tentando jogar Verstappen no muro. E o ângulo em que Hamilton faz a curva? Para muitos era quase impossível que o britânico conseguisse manter a trajetória entrando desse jeito e completar a ultrapassagem sem tocar em Verstappen. É evidente que Hamilton foi excessivamente otimista ao tentar a ultrapassagem naquele trecho específico da pista. Mas a questão que ficava aqui era, o que a Federação Internacional de Automobilismo iria interpretar para punir Hamilton? Um toque de corrida? Uma manobra deliberada do britânico para tirar Verstappen? Ou, no caso, uma manobra onde Hamilton provocou um incidente sem querer tirar Verstappen deliberadamente? E a decisão que a Federação Internacional de Automobilismo tomou foi que Hamilton tentou uma manobra, mas nunca chegou a conquistar a posição, que ele não chegou ao ápice da curva com espaço suficiente e que, portanto, a responsabilidade pela manobra e pelo acidente foi dele. Mas eles não consideraram que foi intencional para tirar Verstappen da pista e, portanto, aplicando o regulamento, deram apenas 10 segundos de punição. Quando a corrida terminou, não foi suficiente para Hamilton vencer e tirar 25 pontos de uma vez de seu grande rival pelo título. Claramente, isso desagradou a Red Bull e os torcedores, que julgaram a punição uma piada e exigiram uma penalidade bem mais severa. Na semana seguinte, a Red Bull enviou Alex Albon a Silverstone para fazer testes, traçando o mesmo trajeto de Hamilton naquela curva, para provar que o britânico não conseguiria fazer aquela curva e completar a ultrapassagem daquela maneira. Com isso, tentaram apresentar isso como nova evidência para a Federação Internacional de Automobilismo, exigindo uma punição muito maior para o piloto britânico. Enquanto isso, Mercedes e Hamilton, nas redes sociais, estavam recebendo insultos em massa, a ponto de a Mercedes ter que pedir para que parassem. Isso porque Hamilton estava recebendo muitos insultos racistas e até ameaças de morte. A Red Bull pediu à Federação Internacional de Automobilismo que revisasse a punição, apresentando novas evidências, mas a Federação Internacional de Automobilismo descartou imediatamente. Eles não poderiam reabrir o caso para buscar uma nova sentença. Os touros não apresentaram novas evidências, apenas fabricaram com as voltas de Alex Albon. E com isso, a Federação Internacional de Automobilismo encerrou o incidente, embora para muitos espectadores parecesse simplesmente a Federação Internacional de Automobilismo protegendo Lewis Hamilton. E com isso, a Mercedes aproveitou para encerrar completamente essa situação com um comunicado onde pediu que, com essa resolução, terminassem as tentativas orquestradas da Red Bull de colocar em dúvida a integridade esportiva de Lewis Hamilton. E sobre tudo o que ocorreu nesse grande prêmio no instante em que Hamilton arriscou essa manobra e os desdobramentos após isso, definitivamente é uma das maiores polêmicas em que a Mercedes já se envolveu. E o bronze do nosso top em particular? A história da Mercedes na Fórmula 1 começou em 1954, não em 2010, em sua primeira temporada como construtora nessa categoria. No entanto, o escândalo que leva a prata deste top são, na verdade, as consequências de um acidente que não aconteceu no mundo da Fórmula 1. Para essa história, voltaremos até 11 de junho de 1955, já que nesse dia era realizada mais uma edição das 24 horas de Le Mans no circuito de Sarthe. A corrida contava com a presença do construtor alemão, que esperava um grande resultado com seu Mercedes-Benz 300 Sport Leicht Rennsport, e aquela edição dessa prestigiosa corrida começou e transcorreu com total normalidade. Algumas disputas, algumas ultrapassagens, no que foi o início de longas 24 horas. No entanto, na volta 35, às 6h20 da tarde, o mundo seria testemunha da maior tragédia do automobilismo.
Durante a corrida, Mike Horton, da Jaguar, e Juan Manuel Fangio, da Mercedes, disputavam a liderança. Nessa situação, a Jaguar manda Mike parar nos boxes e ele freia subitamente na reta principal para se preparar para a parada. Mas ele não nota que o piloto Lance McLean estava atrás e, para desviar, teve que virar o carro para a esquerda, sem perceber que vinha alguém atrás. A mais de 240 km por hora, o Mercedes de Pierre Levesque, que não pode fazer absolutamente nada, e acaba colidindo com ele, fazendo com que o carro voasse em direção ao público, onde o carro pegou fogo. Levesque morreu na hora, e o carro, além de pegar fogo, acabou atingindo o público que assistia à corrida. Entre todas as peças que voaram, além do impacto do automóvel, mais de 80 pessoas morreram, torcedores que só tinham ido assistir à corrida. Em uma cena atroz, com o carro da Mercedes não conseguindo ser apagado, por ter sido fabricado com magnésio, um elemento extremamente inflamável. Com um monte de pessoas mortas na área, centenas de feridos e completo pânico do público, que só pôde presenciar com horror a cena que estava acontecendo após o acidente de Pierre Lavege. Mas definitivamente, aqueles eram outros tempos e era muito popular a frase "o show deve continuar" e... A corrida prosseguiu, enquanto os restos da tragédia eram gradualmente removidos. Apesar de Mercedes lutar pela vitória em Le Mans, para eles, o restante daquelas 24 horas não seria fácil, já que foi um dos seus carros e um dos seus pilotos que estiveram envolvidos nesse acidente. Em Stuttgart, a Mercedes teve uma reunião de emergência durante a noite para decidir o que iria acontecer com o desastre dessa corrida e com sua participação nela. E foram diretamente taxativos. A Mercedes precisava se retirar da competição, independente da posição dos carros naquele instante. E apesar de a equipe ter se retirado e não ter continuado no evento, não evitou muitas das críticas à marca e ao piloto. Como a imprensa começou a acusá-los de serem diretamente responsáveis pelo acidente. Você deve estar se perguntando, o que Le Mans de 1955 tem a ver com a Fórmula 1? Bem, essencialmente pouco. Mas as consequências desse acidente impactaram toda a estrutura esportiva alemã, que se retiraria após 1955 de todas as competições automobilísticas, incluindo a Fórmula 1. Apesar de ser verdade, a Mercedes já havia decidido se retirar do automobilismo. Esse incidente impactou todas as suas estruturas que ainda competiriam naquela temporada de 1955, e onde as acusações não terminariam para a Mercedes, até que a situação foi sendo esclarecida pouco a pouco como um incidente de corrida, uma vez que até mesmo as autoridades decidiram investigar o caso. E se for comprovado que a Mercedes não causou o acidente? Após o final de 1955, eles se retiraram de todas as competições, incluindo o mundo da Fórmula. Embora não seja um escândalo de primeira categoria do automobilismo, não podemos fazer um top de escândalos da Mercedes sem mencioná-lo. Uma das maiores tragédias e escândalos em que já estiveram envolvidos em sua história. Então, segundo lugar, o acidente de Le Mans em 1955, que tirou a vida de mais de 80 pessoas. O primeiro lugar do nosso ranking talvez seja a única vez na história da Fórmula 1, ou ao menos na história da Mercedes, que essa equipe foi completamente flagrada fazendo algo suspeito na categoria e que causou um rebuliço bastante grande, com uma consequência mínima em comparação, talvez, a tudo o que eles poderiam ter ganhado. A história que leva o ouro deste top se passa na temporada de 2013 da Fórmula. Naquele ano, a Mercedes tinha um carro extremamente rápido, mas com um problema muito sério. O carro destruía os pneus e no ritmo de corrida os desgastava de forma muito agressiva. Por isso, toda a velocidade que eles tinham durante um grande prêmio não adiantava se precisavam gerenciar a degradação dos pneus. Porém, depois de algumas corridas, o Mercedes se tornou extremamente competitivo, combinando a excelente velocidade que apresentavam com um ritmo de corrida drasticamente aprimorado, onde, em um curto espaço de tempo, parecia que eles tinham encontrado uma maneira de controlar melhor a temperatura dos pneus e, com isso, melhorar a degradação. A ponto de, em 2013, conseguirem vencer até 3 corridas, em Mônaco, na Grã-Bretanha e na Hungria, melhorando completamente a colheita de pontos. Naquela temporada, porém, a Pirelli, fornecedora de pneus, enfrentava grandes dificuldades com os pneus de 2013, porque ou estouravam ou se deslaminavam, levando a situações completamente perigosas. A Fórmula 1 permite que o fabricante de pneus conduza seus próprios testes para assim tentar oferecer um pneu à altura das exigências da Fórmula 1. E para esses testes ou provas, é possível selecionar as diferentes equipes do grid. Para isso, buscaram a Mercedes, que após o Grande Prêmio da Espanha, realizou testes por 2 dias. Seguindo os programas de trabalho da Pirelli,
totalizando 1.000 quilômetros percorridos. Se você não acompanha a Fórmula 1 há muito tempo, pode achar isso normal. Atualmente não há nada de estranho nisso. A questão é que, naquele ano, nem a Pirelli nem a Mercedes informaram nenhum outro time do grid que esse teste seria realizado para que fosse exigido e supervisionado que o trabalho seguisse estritamente as diretrizes dos testes da Pirelli, e que a Mercedes não usasse esse teste para realizar seus próprios planos visando melhorar o desempenho do carro. Além disso, em 2013 era proibido fazer qualquer teste com o carro da temporada em andamento, e a Mercedes fez isso com o carro de 2013. Não era permitido testar com esse monoposto, a menos que houvesse autorização explícita da Federação Internacional de Automobilismo. Tudo isso veio à tona devido aos comentários de Lewis Hamilton na reunião de pilotos do Grande Prêmio de Mônaco, o que não ajudou a situação. Houve muito sigilo por parte de ambos os lados para poder realizar o teste, deixando os chefes das equipes rivais completamente irritados. E mais suspeitas surgiram quando Nico Rosberg acabou sendo o vencedor daquela competição. Evidentemente, isso enfureceu a Red Bull e a Ferrari, que imediatamente apresentaram um protesto à Federação Internacional de Automobilismo sobre a ausência de convite para participar dos testes e a falta de supervisão apropriada. Mercedes alegou e defendeu-se afirmando que não era um teste secreto, mas sim um teste solicitado pela Pirelli, e cabia a eles informar à Federação Internacional de Automobilismo e ao restante das equipes que os testes seriam realizados. Ressaltando que apenas seguiu-se o plano de trabalho definido pela marca italiana, que eles nunca souberam quais pneus estavam testando e que tinham a permissão da Federação Internacional de Automobilismo para poder realizar esse teste. Como os comissários do Grande Prêmio de Mônaco não puderam determinar se a Mercedes agiu ilegalmente nos testes, decidiram encaminhar o caso ao Conselho Mundial do Esporte a Motor para a decisão final. Depois de investigar o caso a fundo, no dia 20 de junho de 2013 ocorreu a audiência onde a Mercedes confirmou a realização desses testes. Para essa investigação, a Federação Internacional de Automobilismo pediu que a Pirelli explicasse o motivo e como concluiu que precisava realizar esse teste. Eles argumentaram que os testes estavam permitidos no contrato assinado com a Fórmula 1 não sendo ilegal realizá-los, e que a Federação Internacional de Automobilismo estava ciente de que seriam feitos. Porém, a complicação surge na maneira como Pirelli e Mercedes obtiveram a permissão, pois foi através da aprovação de Charlie Whiting. Mas no contrato da Pirelli dizia que todos os times deveriam ser convidados para realizar esse teste. Apesar de Paul Hammery, chefe do departamento de motorsport da Pirelli na época, ter destacado que todas as equipes foram convidadas. A Federação Internacional de Automobilismo determinou que nenhum foi informado da oportunidade de realizar os mesmos testes que a Mercedes fez em Barcelona. Já que ninguém sabia do teste e nenhuma outra equipe pôde se candidatar para participar da mesma forma, a resposta da Pirelli foi dizer que o teste era necessário e o melhor para os interesses da Fórmula 1. Não era viável fazer os testes com mais de uma equipe, pois não teria propósito para a pesquisa e todas as equipes foram convidadas a participar. Teriam atrasado o trabalho da Pirelli por vários meses e era necessário que uma das equipes de ponta fosse a responsável por realizar esse trabalho. Depois de deliberar e ouvir tanto a Mercedes quanto a Pirelli e seus argumentos, a Federação Internacional de Automobilismo aceitou que o teste era legal e que contava com as permissões da Federação Internacional de Automobilismo. A Mercedes e a Pirelli não agiram de má fé ao realizar os testes. Porém, a Mercedes infringiu o código 22 ao usar o carro de 2013 4H do Regulamento Esportivo da Federação Internacional de Automobilismo daquela época, que proibia realizar qualquer tipo de teste com os carros da temporada em andamento. E a Federação Internacional de Automobilismo reconheceu que, se soubessem que usariam o carro de 2013, nem a Pirelli nem a Mercedes teriam recebido autorização para realizar esse teste. Entendendo que a Mercedes já havia obtido vantagem material com a realização desse teste, não que eles tenham usado no desenvolvimento do veículo, mas a Pirelli forneceu informações confidenciais valiosas para a equipe alemã que não estariam disponíveis para as demais equipes do grid. Embora de forma limitada, porque a Mercedes nunca soube quais pneus foram usados nesses testes realizados em Barcelona. Por isso, ao final, a Federação Internacional de Automobilismo os considerou responsáveis pelo descumprimento dos artigos 1 e 151 do Código Esportivo Internacional. Mas a punição deles foi mínima, pois a Pirelli só recebeu uma advertência da Federação Internacional de Automobilismo e a Mercedes só foi excluída do teste de jovens pilotos, que seria realizado mais tarde naquele ano. Isso pareceu ridículo para as outras equipes, que achavam uma estupidez pensar que não ganhariam vantagem com a realização desse teste, especialmente considerando sua melhoria desde o Grande Prêmio da Espanha, principalmente no gerenciamento dos pneus. Argumentando também que a punição foi injusta porque eles teriam preferido fazer 1.000 quilômetros de testes do que participar dos testes de jovens pilotos. Portanto, toda essa situação polêmica foi, na verdade, uma péssima comunicação entre a Mercedes, a Pirelli, a Federação Internacional de Automobilismo e as demais equipes.
A Mercedes foi seriamente acusada de obter vantagem significativa com esses testes, e as equipes consideraram a punição muito branda. Mas poderíamos dizer que, no final, o karma acabou atingindo a equipe alemã, porque como os pneus da Pirelli continuavam estourando e tendo vários problemas, eles tiveram que voltar à especificação de 2012, e esses pneus que iam ser usados pelo resto da temporada, por que seriam descartados? Os de 2013, por causa dos problemas de explosões e de descolamento, foram testados justamente em os testes de jovens pilotos, onde a Mercedes não participou, treinando em meio ao maior escândalo da história da Mercedes na Fórmula 1, e com o ouro do nosso top em particular, que acabou sendo o teste secreto entre a Pirelli e a Mercedes em a temporada de 2013. Senhoras e senhores, concluímos o top 5 dos maiores escândalos da história da equipe Mercedes de Fórmula 1. Mas é aqui que eu te pergunto, você conhecia esses escândalos? Você acha que há outros que deveriam estar nesse top? Ou acha que os que estão nessa lista são os corretos e na ordem que merecem? Me contem todas as suas opiniões na parte dos comentários. O próximo capítulo será sobre o top 5 escândalos da equipe Williams. Embora demoremos um pouco para fazer esse vídeo, se você gostou deste, deixe um joinha pra gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações para novos vídeos e compartilhe com seus amigos. Também te convido a nos seguir nas nossas contas do Instagram e do Twitter, cujo link estará na descrição deste vídeo. E a gente se vê em breve. Para mais conteúdo aqui no seu canal Skyline Racing, obrigado por nos acompanhar e até logo, logo. Obrigado.